aí, pessoal? Aqui quem fala é o Sas, e na saga de hoje eu quero falar sobre Eu, Robô e seu escritor Isaac Asimov. Isaac Asimov nasceu na Rússia em 1920, mas passou a maior parte da sua vida nos Estados Unidos. Ele faleceu em 1992 aos 72 anos. Sua obra literária é composta por aproximadamente 470 livros de vários assuntos diferentes, entre ficção científica até Shakespeare. O grande diferencial de Isaac Asimov era a forma como ele via os robôs. Enquanto a maioria dos outros escritores usavam a síndrome de Frankenstein para descrever tecnologias robóticas do futuro, o Isaac tinha uma visão mais positiva sobre isso, acreditando que os robôs na verdade seriam bons e úteis para a humanidade de uma forma geral. Várias obras da ficção científica usam a síndrome de Frankenstein em histórias com robôs e também usa aquele conceito sobre a singularidade robótica, dando a entender que sempre um robô vai ser do mal. No caso, a síndrome de Frankenstein é aquela ideia da obra que vira contra seu criador e elimina os humanos, porque os humanos são obsoletos. Já no caso da singularidade robô, se trata de um nível de tecnologia onde o robô cria versões melhoradas de si mesmo, dessa forma não precisando dos seres humanos para nada. Isaac Asimov contribuiu muito para a mitologia robótica, principalmente na ficção científica. Inclusive a palavra robótica foi uma das palavras criadas por Isaac Asimov. O que é mais interessante na obra dele é que ele tem três leis que regem toda essa mitologia que ele mesmo criou. As três leis da robótica, como é chamado, talvez seja a criação mais importante de Isaac Asimov e a mais conhecida até por pessoas que não leu seu trabalho. O que é interessante é que a partir do momento que ele cria leis antes de escrever os textos, ele deve escrever seguindo algumas regras. E eu vou ditar para vocês quais são as três leis da robótica. A primeira lei da robótica diz que um robô jamais deve ferir um ser humano, ou através da sua inação permitir que um ser humano seja ferido. Já na segunda lei diz que o robô deve obedecer à ordem dos humanos, exceto se essa ordem for contra a primeira ordem. Já na terceira lei diz que um robô deve proteger sua existência, contanto que essa existência dele não interfira na primeira e nem na segunda ordem. O que é estranho, porque se um ser humano pedir para um robô se autodestruir, infelizmente ele vai fazer isso. Bom, agora que eu já introduzi vocês ao assunto, vamos focar no livro do Eu, Robô. O livro do Eu, Robô é uma antologia, ou seja, várias histórias conectadas por uma subtrama, que nesse caso é uma entrevista que a Susan Calvin está dando no seu último dia de trabalho antes de se aposentar. Susan Calvin, ela ficou conhecida por ser a primeira psicóloga de robôs. Em 75 anos de vida, ela fez vários trabalhos focados em como poder programar um cérebro positrônico, que é da onde vem a inteligência e memória dos robôs. Susan Calvin se formou em cibernética e depois teve um mestrado em robopsicologia, se tornando a primeira robopsicóloga. Uma coisa que naquele tempo o pessoal olhava com desdém, já que o robô sofreu muito preconceito. É estranho falar sobre uma psicóloga de robôs, mas a verdade é que ela analisava robôs com defeito ou com variação para poder refinar a fórmula que ela usava para programar os cérebros positrônicos. Nos 50 anos em que Susan Calvin trabalhou na US Robôs, a US Robôs se tornou a maior empresa na Terra e fora da Terra. Porque na mitologia desse livro, existem pessoas morando na Lua e várias empresas com extração em outros planetas. Igual em Mercúrio, o pessoal pega selênio, usando tudo mão de obra robô. O preconceito contra robôs é principalmente na Terra. Quando um robô é mandado para o espaço ou para a Lua, os radicais não dizem nada. Agora, se está na Terra fazendo função humana, aí os radicais tendem a ser contra. Bom, o livro ele é formado por 9 antologias e todas elas relacionadas com um robô. Então nesse vídeo eu vou contar a primeira, e a primeira se chama Hobby. Hobby é um robô da primeira geração que foi projetado para ser uma babá. Por ser da primeira geração, ele não fala e ele é um robô caseiro, ou seja, ele não tem muitas funções de trabalho. As funções dele é mais vigiar as crianças mesmo. A família Winston é uma família rica e elas compram Hobby para cuidar da filha pequena do casal, Glória. No começo da história, a Glória está com 8 anos, mas o Hobby já está com ela desde que ela tinha 5 anos de idade. Certo dia, a mãe de Glória acorda e percebe que a Glória não tem amigos, não interage com outras crianças e passa a maior parte do tempo brincando com o Robin no quintal e contando histórias para ele, que é uma coisa que supostamente ele gosta muito. Incomodada com isso, ela usa o pretexto de preconceito na vizinhança para convencer o marido dela a dar um fim no Robin. Então ela compra um cachorro para Glória e dá um fim no Robin
Mas a Glória ignora o cachorro e fica perguntando o que aconteceu com o Robin. Então ela mente dizendo que o Robin se perdeu. O que ela não contava é que a falta do Robin faria com que Glória começasse a ficar triste a ponto de ter sintomas de depressão e parar de conversar com o pessoal. O cachorro foi ignorado, então logo a mãe de Glória pega e dá um fim nele e fica tentando fazer Glória esquecer do Robin, mas isso parece quase impossível. O que é interessante nessa história é que o pai de Glória fica o tempo todo falando para a mulher dele trazer o Robin de volta, porque ele sabe que a falta do Robin é o motivo de tudo isso. Mas parece que a mulher dele não quer dar o braço a torcer e cria um plano que é da família tirar um mês de férias lá em Nova York, com o contexto de poder mostrar tudo o que tem em Nova York para a menina, até ela esquecer a falta que o Robin está fazendo na casa dela. Quando eles contam para a Glória que ela vai para Nova York tirar um mês de férias, na cabeça dela ela acredita que eles estão levando ela escondida para encontrar detetives lá e caçar o Robin que está desaparecido. Mas, infelizmente, isso não é verdade. Depois de quase 30 dias lá vendo todos os espetáculos da cidade, acontece um evento em um museu onde Glória se desprende de seus pais e vai sozinha até uma sala onde tem um robô falante. Que naquela época, como a geração dos robôs era um, robô falante era novidade. E ela pergunta para esse robô aonde está Rob, mas infelizmente o robô não pode falar porque ele não tem essa informação. Só que enquanto ela fazia isso, quem estava na sala era a doutora Calvin, que na época tinha 20 anos. Depois desse evento, o pai de Glória entra em contato com a US Robôs e arma um encontro entre Glória e Rob, porque ele tinha devolvido o Rob para a empresa que produziu ele. Então ele marca com a família dele de fazer uma visita até a linha de montagem de robôs da US Robôs. E dentro de uma dessas salas existe 5 robôs que trabalham sem a ajuda de nenhum humano. Entre eles estava Robin. Sem avisar sua mulher e nem avisando Glória desse encontro, eles vão lá com o intuito de fazer uma surpresa, digamos assim. Só que na hora que Glória vê Robin, ela corre em direção a ele. E desesperada, ela quase é atropelada por um caminhão. Só não é atropelada porque o Robin, ao contrário dos seres humanos, ele não tem um tempo de resposta. Ele calcula tudo quase que instantâneo. E vendo a situação de perigo, ele entrou em ação e tira ela da frente do caminhão, milésimos antes do caminhão passar onde ela estava. Mesmo a mãe de Glória não concordando com a situação, ela permite que Robin volte para casa com eles. Essa história se passa quando Glória tinha 8 anos. Mas quando ela fez 15, a segunda geração de robôs veio, e com ela veio a capacidade dos robôs falarem. Isso tornou Robin obsoleto, e nesse tempo eles tiveram que se desfazer do Robin. Só que é mais fácil lidar com uma pessoa de 15 anos do que com uma criança de 8, né? Bom, basicamente é assim que acaba essa história. Então, esse é o primeiro vídeo de alguns que eu vou fazer, que eu pretendo dar um resumo de todas as histórias desse livro. Na minha opinião, Hobby é o conto mais simples desse livro, digamos assim. Os outros contos são bem mais interessantes e com muito conceito filosófico envolvido. E eu pretendo passar todos eles para vocês. Então, se você gostou, deixa um like aí. Se quiser acompanhar, se inscreve. E é isso aí, galera. Valeu e até a próxima.